Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos ao nosso 47º Encontro de Direito Digital. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial com a Sofia Marchalovitz. Sofia, muito obrigado. Seja bem-vinda ao nosso EDD. Ficamos muito felizes com a tua presença. Cara, eu que agradeço, eu fico feliz porque a gente tá comentando, né, nos momentos bastidores aqui, porque a possibilidade de conhecer pessoas que eu vejo atuando, eu vejo fazendo a diferença, mas a gente só fica naquele filtro da mídia social, né? Então, assim, tu sabe que a pessoa existe, ela tem amigos em comuns contigo, mas tu não chega até a pessoa. Então, pra mim, é fascinante ver que tu é real também. Poxa, muito obrigado. E, assim, a Sofia eu conheço indiretamente por conta do Du, por conta do Caio, nosso presidente, e realmente sempre foi apontado como um grande expoente na área de direito digital, mas no sentido de evolução e o que a gente comentou um pouco de multidisciplinaridade das matérias. Então, tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal. A Sofia, ela é engenheira de privacidade da Unico, professora do técnico de desenvolvimento de sistemas do Senac, do Rio Grande do Sul, mestrando em computação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fã das músicas da juventude dos nossos pais. Então, Sofia, muito obrigado. E eu queria conversar contigo, já abrir a nossa conversa, para você contar um pouquinho da tua história, de como você é, resolveu vir para a área jurídica e como que você foi parar na área de análise de dados. Como que foi esse meio de campo? Agora que já passou tudo, fica muito mais fácil de associar, assim. Na verdade, eu comecei numa área mais de computação, então eu comecei a programar muito cedo, sempre tive muito interesse na parte de segurança. Eu passei ali aquela fase adolescente, começando com um bom script kid, então aquela questão mais simples de segurança, até começar a entender um pouco melhor. E muito nessa linha eu acabei me interessando muito pela temática de crimes digitais, né? Então, é meio curioso falar que tu te interessa por crime, mas enfim, é um pouco peculiar, mas tudo bem. Mas realmente eu acabei me interessando ali. E daí no ensino médio eu tive a oportunidade de fazer estágio no Fórum Criminal. Então, para mim ficou muito claro assim que eu queria ter conhecimento jurídico sobre aquela matéria. Acabei indo para a faculdade de direito e, na verdade, a faculdade de direito ela é um grande destruidor de sonhos, né? Porque ou a pessoa entra achando que ela vai mudar o mundo, ou ela entra achando que vai ser isso, aquilo, e no começo ela já percebe que as coisas não vão ser bem assim. Bom, para mim não foi muito diferente disso. Eu passei o primeiro ano da faculdade de direito e aí eu percebi que, ao menos, hoje eu entendo que eu gosto de direito. Eu gosto muito de direito, gosto de discutir direito, gosto da parte mais filosófica do direito, gosto da parte mais sociológica, como gosto também da parte processual, gosto de ver como o direito se constitui. Mas eu não gostava da prática que era colocada ali, porque muitas vezes tu tinha a aula, tu tinha ali o conteúdo, sempre numa posição que tu vai te formar em direito para ser advogado. Então, vinha aquela questão, o direito é um grande leque de opções e de oportunidades, daí tu entrava naquele funil de, não, mas no fim do dia, ou tu vai ser advogado, ou tu vai ser juiz, ou tu vai ser promotor. É um desses três. E é um discurso ainda muito comum dentro das universidades, e aquela época, falando de 2000, falando de um pouco menos de 10 anos, assim, 2014, 2015, era ainda um discurso muito forte. Então eu decidi trancar, acabei voltando um ano depois, falei assim, meu, percebi isso. O que eu quero ser não é essa tríade de profissões, não quero ser juíza, promotora, advogada. Eu quero estar dentro do direito, trabalhando com outras coisas que me interessam. E era aquele negócio, era melhor tentar. No máximo que eu ia virar ali era ou uma programadora Java frustrada ou uma advogada frustrada. Mas era melhor ter uma tentativa antes de sair me frustrando com alguma coisa. Porque eu gostava e gosto da computação, mas eu gosto da computação aplicada numa parte mais humana. E eu acredito que o direito me possibilita isso. Acabei voltando para a faculdade de direito, tentei, inclusive, trabalhar um pouco mais com uma parte mais jurídica mesmo, acabei dando estágio na área constitucional, administrativo, e aí eu percebi que realmente eu não tinha o tino para isso, não, pelo menos na época não tinha isso, e acabei indo trabalhar num escritório de direito digital, inclusive com o Caio, Digital Rights, essa oportunidade.
E dentro do escritório, apesar de eu ter entrado num time jurídico, eu ficava com a parte mais técnica e pouco depois eu fui transferida para uma legal tech interna que tinha. E isso me deu a oportunidade de começar a trabalhar mais com acesso a dados. Era uma coisa mais ampla numa legal tech em geral, assim, não era uma coisa às vezes tão focada, mas eu fiquei muito próxima da parte de análise de dados. Já sabia um básico de análise de dados, sabia SQL, sabia questões estatísticas, matemáticas, tinha ali eu tinha já capacidade de programação em algumas linguagens, principalmente as mais utilizadas em parte de análise de dados, e a partir disso eu comecei a transitar mais em startups que eram na parte de legal tech, em geral, mais voltado para dados jurídicos. E aí eu comecei, tive essa fase e pouco depois assim, mas como eu posso juntar isso, que eu gosto muito de ciência de dados, gosto muito da análise dos dados, gosto das ferramentas por trás com o aprendizado de máquina. Sempre gostei muito de aprendizado de máquina, inteligência artificial no geral. E como eu junto com conhecimento de segurança, que foi da onde eu comecei. Então, quando eu comecei a programar, comecei a me interessar por tudo porque eu gostava de segurança. E aí veio, concomitantemente, também o período da privacidade. Então, o interesse, dá para juntar os dois, muito isso. E aí eu comecei a navegar mais para uma área de privacidade, que é onde eu estou hoje. Então eu olho muito mais para aspectos técnicos, olho para código, olho ali para motor de aprendizado de máquina, mas sempre buscando esse ponto que não deixa de ser, de certa forma, jurídico, mas é só uma forma mais prática ali de executar, uma forma mais técnica de executar. Então, assim, respondendo a pergunta depois desse passado aqui de informações, no fim do dia eu acredito que eu fui parar na área jurídica porque eu gosto muito de computação e eu gosto muito de pessoas e eu precisava aplicar isso em algum lugar e eu acredito que o direito é um... Não dá pra gente imaginar as coisas sem o direito. Apesar de todas as piadas que a gente faz com o advogado, etc., é algo fantástico que tem. Então, eu acredito que foi por isso que eu acabei construindo essa ponte. Na minha cabeça, essa ponte fazia muito sentido, como ela faz ainda, e não teve nenhum dia desde então que ela deixou de fazer sentido para mim. Tá no mudo. Problemas da. Dei uma de tiozão do Zoom 2 vezes agora. Nem parece que vivemos em Problemas dois da anos de tecnologia. pandemia. Então, né, frase mais dita, não tô te A frase ouvindo. já tá no mudo. Mas, poxa, eu fico muito contente em ouvir principalmente a parte final, porque realmente é muito bonito ver você falar da realização do teu sonho, né, do que faz sentido para você, para a tua trajetória, e como isso é um combustível para continuar o teu caminho. Então, poxa, realmente você falando faz sentido, fez sentido antes, ainda faz sentido, poxa, muito legal. E fala um pouquinho do teu dia a dia, né, da tua profissão, mas buscando um pouquinho da parte acadêmica. O que você está sentindo da demanda, né, do interesse do público geral é, para a área de análise de dados? O que você está sentindo na classe? Quais são os temas que mais interessam? Como que é a tua visão, a tua perspectiva nesse cenário? Quando a gente olha para a parte de análise de dados dentro do mundo jurídico, eu, assim como tecnologia em geral, eu acredito que tem dois pontos que são muito curiosos, que é o muito interesse. Então, quero análise de dados, quero inteligência artificial, a nossa, uau, blockchain, tudo que tiver de algum termo tecnológico, é sempre aquele frisson de, eu quero ter, eu preciso fazer, meu escritório precisa ter, eu quero ter contato enquanto advogado, enquanto operador do direito. Mas, por outro lado, a gente tem alguns obstáculos que às vezes eu não sinto que a gente faz o esforço necessário para transpô-los. Então, por exemplo, quando a gente pensa agora, já fechando na parte de análise de dados, eu quero ter análise de dados, quero ter gráficos, dashboards, telemetria, blá, 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 quero. Aí tu olha para o outro lado, tu não vê escritórios e fazendo o mínimo, que é cuidar bem dos dados. Então, tem uma planilha Excel e é isso, e não tem. Tá tudo sujo, caótico ali. Ou então, quando a gente olha, por exemplo, para tribunal, não tem uma API para tu consumir os dados, tu tem que consumir eles de maneira automatizada, e isso prejudica a qualidade do dado, dificulta tu coletar, tu pode acabar forçando demais o site, derruba ali o acesso de todo mundo. Então, é meio curioso, porque a gente fica com alguns bloqueios que são muito
eles são simples no fim do dia de resolver, não são tão complexos assim. Mas fica muito mais aquela questão do desejo de ter do que realmente de executar. Então, ainda voltando à questão do escritório, aí tu vê o escritório, ele não organiza bem os dados. Aí ele quer contratar um baita projeto e aí fica muito ligado no hype. Então, eu quero um projeto só se tiver inteligência artificial. Mas às vezes a qualidade que tu tem, a quantidade de dados que tu tem são tão poucas que tu faz uma análise bem feita com métodos matemáticos, estatísticos, tu vai ter um baita resultado. Mas não, precisa ter aquele negócio, aquele desejo por um termo. Ou então também a qualificação dos próprios operadores atrás disso. Muitas vezes eu vejo, a gente tem analistas de dados com uma base de formação tecnológica, computacional, matemática, e tu tem os advogados. Mas raramente tu vê uma transposição de papel, assim, alguém que consiga estar nos dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, alguém que tem uma base jurídica boa, de fato, e tenha algum conhecimento mais prático ali também para execução de análise de dados, ou uma analista de dados que tenha um conhecimento jurídico bom. Então, no fim do dia, o que acaba virando? A gente tem tudo de potencial para ter uma baita análise de dados. Basta ver a quantidade de dados que a gente produz dentro do universo jurídico o tempo todo. A gente tem tudo para colocar isso em prática. A gente teria um baita consumo, porque tem interesse. A gente tem vários temas para explorar, mas a gente se prende em obstáculos que às vezes eu não vejo muitas mudanças de um ano para outro. Então eu vejo sempre as mesmas pessoas, os mesmos produtos, os mesmos problemas se repetindo. Então, no geral, o que eu sinto, assim, análise de dados dentro do direito é algo que tem muito, muito, muito a crescer ainda. Eu acho que apesar de todo o hype da gente falar, e falar de análise de dados, fala disso, faz aquilo, a gente não chegou ainda nem no começo do que pode ser. A gente nem começou a fazer a curva, de fato. Então, um outro ponto, quais são os temas mais discutidos? Às vezes tu não vê, às vezes um escritório tá fazendo, outro escritório tá fazendo, mas tem muito aquilo de guardar para si. Não comenta, não tem uma construção de uma comunidade de fato. Então a gente vê sempre os mesmos stakeholders que estão ali se esforçando para levar o assunto para frente, mas aí tu não vê em paralelo o que está acontecendo. Em geral, tu vê muito questão de tributário, por exemplo, porque acaba sendo algo mais direto de se trabalhar. Se permeia um pouco menos ali por questões de interpretações até no sentido subjetivo, isso é bom na hora da análise de dados, mas basicamente tudo que tu quiser analisar, tu consegue fazer. Então, assim, a gente vê muito observatório tributário, observatório criminal, logicamente pela importância social que tem, então ver questões, por exemplo, se tem algumas decisões que possam ou não ter algum indício de racismo, que é algo super relevante, mas a gente não consegue ter, por exemplo, acesso facilitado para a gente entender, por exemplo, questões de família. Veja, eu não quero saber das pessoas que estão envolvidas em casos de família. Obviamente, tem ali toda uma questão de resguardo e tem que ter. Eu não estou interessada se a parte X, a parte Y estão envolvidas em um caso e eu quero que elas se resolvam da melhor maneira possível. Mas eu não consigo consumir esse dado. Eu não sei, por exemplo, estimar por uma situação. Então, no fim do dia, análise de dados dentro do direito é algo muito mais falado do que feito. Quem faz muito bem, mas a gente acaba ficando dentro de um grupo de pessoas que estão ali fazendo e se esforçando ao máximo para levar isso para frente. E tem muito para progredir. Se a gente conseguir derrubar alguns obstáculos, inclusive o advogado, as pessoas do direito tirarem um chapéuzinho assim, não quero mexer na área computacional e, de fato, assumir que precisa aprender e ter conhecimento de computação para fazer um pouquinho. Não precisa virar um programador, mas saber pedir, saber arquitetar e saber pensar, bom, eu preciso desse dado, daquele dado, para poder executar. Bacana. E assim, Sofia, pegando já o gancho na tua fala final, é, muito se falou de análise de dados aplicada ao direito utilizando a expressão jurimetria. Então, poxa, eu estou analisando dados porque eu estou fazendo esse levantamento jurisprudencial de tal Câmara, como que tal desembargador vota, como que qual que foi a movimentação da Câmara no julgamento dos últimos X meses sobre dano moral, sobre dano existencial, sobre, enfim, temas específicos. E algumas pessoas entendem que essa é a única forma de trabalhar com análise de dados envolvendo o direito
sendo que, poxa, não quero me envolver tanto com computação, etc., como você comentou no final. Mas que realmente sim, é necessário ter um conhecimento básico. É, como que você enxerga é, formas de trabalhar com análise de dados aplicada efetivamente ao dia a dia numa rotina de escritório de advocacia, por exemplo? Ou, eventualmente, rotina de tribunal, poxa, como é a própria evolução da produtividade da vara, da Câmara, etc. Enfim, como que você enxerga as possibilidades de atuação? Se a gente pegar o termo da parte da jurimetria, se é justamente essa análise de dados voltada ao direito, ela é do tamanho e comporta tudo aquilo que comporta o direito. Então, assim, não tem muita limitação sobre isso. Tu tendo uma dúvida e tu tendo dado para isso, tu consegue tirar do que for. Existem várias formas de analisar. Tu pode fazer, por exemplo, análise do voto. Então, tem um caso, vamos ver se isso aqui vai passar ou não, né? O quanto que eu tenho aqui de chance disso aqui passar ou não. Mas tu pode trabalhar em quesitos, às vezes, mais no dia a dia. Por exemplo, tu coleta ali decisão, a decisão, a sentença. Primeira instância, tu vai lá, sentença, tu coleta. Às vezes tem coisa, alvará para levantar e a gente esquece. Isso acontece com um monte. Principalmente quem tem carteiras maiores, às vezes acaba esquecendo, determinado processo tinha alguma coisa para levantar, esqueci. Tu faz uma boa coleta de dados disso, tu consegue passar um filtro para extrair quais são os processos que tem alvará para ser levantado, por exemplo. Isso é um caso que às vezes a gente não pensa tanto no dia a dia, a gente pensa, vai ser o voto, não sei o quê. A gente não pensa, por exemplo, no dia a dia, embora tenha esses casos, a gente pensa, o voto é esse. Mas, assim, dentro da minha equipe, dentro do meu time, quem costuma se sentir melhor, ter um desempenho melhor, por exemplo, na sustentação oral em determinado cenário? Que às vezes tem mais domínio. Às vezes eu não tenho dado para isso, para saber. Às vezes eu valorizo muito dado externo e questões externas e não valorizo o interno. Eu não tenho como saber. Ou então, por exemplo, outro caso, quando eu faço acordo ou não trabalhista, isso é um clássico, assim. Então, quando vale a pena eu fazer o acordo, quando vale a pena eu ir para cima, me tentar resolver a situação de outra forma. E eu acredito que isso vai até para a gente pensar numa questão extrajudicial. Então, por exemplo, defendo um cliente que tem uma determinada situação. Defendo, por exemplo, caso hipotético, defendo uma companhia aérea. Aí eu já percebi que quando tem algum atraso superior a tantas horas para determinados destinos, eu possivelmente vou ter uma ação judicial. Isso já aconteceu X vezes aqui. Tenho os dados, fiz o cálculo, percebi isso. Não seria talvez melhor eu já entrar em contato com essas pessoas antes de elas me acionarem judicialmente e tentar ver o que eu posso fazer por elas por fora? Eu acredito que um papel da jurimetria também é evitar a judicialização. Não tu conseguir reduzir essa parte mais judicial e tentar resolver de outras formas. Que inclusive o advogado está ali mediando, sem dúvida, lidando com a situação, mas sem levar para a judicialização. Então, no fim do dia, tendo dado e tu tendo uma questão, tu consegue resolver qualquer coisa e certamente tem uma análise para fazer isso. Bom, demais. Eu vejo muito pessoal falando realmente só na parte trabalhista, ou tipo, que a gente vai usar jurimetria para indicar o melhor caminho para o cliente. Mas, poxa, sou time civil, então, muito embora a gente tenha atuado na parte trabalhista, mas, poxa, como que a gente pode aplicar realmente na área civil? A própria necessidade da evolução das teses frente a novas situações. Né? Poxa, frente a um novo posicionamento, uma nova análise midiática de algum tema, etc., evolução de algum assunto. Poxa, se a gente falasse há 5 anos que a gente está discutindo o metaverso, da mesma forma que a gente, de uma forma mais íntima, discutia Second Life há 10, 15, poxa, a galera não tá maluco, a gente vai ser tema de direito, escritório que abriu sede do metaverso e tal. Então, poxa, muito bacana essa frente, né, o famoso leque de opções na forma de trabalhar com os dados. E puxando para IA, que é o tema do nosso NDD, não sei se, bom, vou mandar a questão clássica, né? O que é inteligência artificial e o que te encantou em trabalhar com a inteligência artificial? E aí já puxando também para o assunto que você gosta de falar, que é justamente a questão do viés dos dados. Né? Então, você pode passar um panorama para a gente, por gentileza? Vamos lá.
acho que muito que a gente conhece hoje de inteligência artificial vem de um sub-ramo, né? Que é a parte do aprendizado de máquina, que é o que a gente mais tem, que a máquina vai lá, aprende um conjunto de dados e executa. Mas no fim do dia, a inteligência artificial, ela pode ser simplificada ali como algo que simula ou replica, isso é uma discussão que eu tenho comigo mesmo às vezes, alguma inteligência que inclusive pode ser compatível com as nossas próprias, para executar uma determinada ação. Então é uma forma de uma. Não é automação o termo, mas eu vou usar aqui como uma licença poética, uma automação mais complexa, por assim dizer. A gente tem que para pensar que hoje a gente conhece uma inteligência artificial, que é a partir do aprendizado de máquina, que tem muito potencial. Assim, tem muito potencial e faz coisas surreais, para o nosso ver. A gente começou uns ramos que é o sistema especialista, que era um negócio literalmente muito mais lógico. Era um conjunto de informações, ele consultava aquela base para ver o que podia ser regra, o que era disjunto, o que não era, e chegava numa outra conclusão sobre o que era assunto. Então isso foi muito forte nos anos 60, 70 e 80. Existem métodos de inteligência artificial, por exemplo, que não necessariamente trabalham com aprendizado. A gente pensa, por exemplo, alguns modelos de drones de guerra. Eles não passam pelo sistema do aprendizado. Alguns ramos da inteligência artificial, NLP, processamento de linguagem, tu pode combinar com o aprendizado de máquina para aprender mais, mas a leitura da linguagem e compreensão, ele é um ramo à parte. Então, o aprendizado, no fim do dia, a inteligência artificial é um grande leque de capacidades que a gente pode ir agregando para dentro da máquina. Quando eu olho para isso, assim, por que eu me interessei? Porque eu me interesso, como eu falei, eu posso ser, acho que as minhas pessoas me consideram uma pessoa de exatas, sou de exatas, gosto de matemática, gosto de computador, gosto dessa parte, mas eu me considero uma pessoa humanista. Eu gosto de seres humanos, eu gosto de coisas que são feitas para seres humanos e colocar o ser humano no centro disso. E eu acho que não tem nada mais humano do que algo que é um espelho da gente. Então, assim, para mim, a inteligência artificial ela é um espelho do que a gente é. Ela é literalmente aquilo que a gente coloca ela para ser. E mesmo entrando em questões, mas inteligência artificial, uma coisa que me incomoda muito, assim, a inteligência artificial ela vai se revoltar contra o ser humano. Cara, por que tipo, a gente se preocupa tanto com isso? Porque a gente tem essa tendência de se revoltar com aquilo que é contra nós mesmos, a gente tem essa tendência, talvez, mais de guerra, por que a gente está tão preocupado se uma máquina vai querer tomar ou não o controle? Por quê? Porque a gente vive fazendo isso, é uma base sociológica. Nossa, então, assim, eu me interesso muito e cada vez me interesso mais, porque para mim é um reflexo da gente. Inclusive da forma que a gente pensa, da forma que a gente atua, daquilo. É um espelho de desejos. Então, a gente tem mais inteligência artificial em determinadas áreas, porque tem um interesse de mercado maior, às vezes. Então, isso é uma expressão do nosso próprio desejo e interesse. Então, é por isso que eu tenho tanto esse carinho, esse interesse por IA. A parte que eu mais gosto, em específico, é a parte que eu trabalho na minha dissertação de mestrado, que é justamente a equiparação, aspas, do cérebro com uma IA, então, questão de neuroprivacidade, como isso pode, coleta de dados neurais nossos e sendo modelados num ambiente de aprendizado de máquina. E me pergunto muito do futuro da IA, assim, se a gente quer ter uma simulação da nossa própria inteligência ou se a gente quer ter algo que seja realmente maior do que a gente, ou distinto de nós. A gente quer um duplo ou uma simulação. Porque uma simulação, no fim do um duplo, uma simulação ali vai ser uma cópia do que a gente pensa, inclusive com as nossas próprias falhas. Ou se a gente quer algo maior, que realmente seja mais, aspas, inteligente. Não gosto desse termo, mas mais no sentido de ser uma forma inteligente distinta da nossa própria. Então, assim, isso foi uma discussão que, aí saindo do escopo do direito, indo para um escopo mais computacional, nem a gente sabe ainda. Então, esse tipo de assunto, esse tipo de conversa me interessa muito, e foi por isso que fui parar muito na parte de aprendizado de inteligência artificial. Eu falo aprendizado de máquina porque é o que eu mais olho, e é por isso que eu tenho esse interesse, gosto tanto e me divirto com isso, porque no fim do dia, estou falando da gente também. Quando a gente pensa na questão, por exemplo, de vieses, é uma questão que me interessa porque a inteligência artificial, da forma que eu enxergo, ela é um espelho da gente. Então, uma coisa que me incomoda, assim, é a gente vê, por exemplo, muita discussão de regulação de IA e tem que ter, etc. Mas a gente não vê regulação de dados. A gente não discute muito vieses de dados. A gente sempre joga uma responsabilidade
já no modelo ali feito. Por óbvio, modelos de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, podem ter problemas de vieses no código, podem ter problemas ali, já na parte final do modelo. Mas até chegar no modelo, isso se alimentou de alguma base de dados. Então não adianta eu ter um modelo limpo se eu tenho dados que são enviesados. Nossa sociedade é extremamente enviesada. E isso, a nossa sociedade, numa sociedade ocidental, numa sociedade brasileira, numa sociedade gaúcha ou numa sociedade paulistana, a gente tem os nossos vieses. E se a gente olhar para o outro lado do mapa, se a gente for olhar para uma sociedade oriental, cada recorte que a gente fizer tem ali os seus vieses, suas questões e suas vivências. Então me incomoda muito a gente ter uma máquina que ela puxa esses dados e esses dados muitas vezes já vêm enviesados. Então, por exemplo, se a gente um clássico que sempre é bem discutido, por exemplo, naquela questão que teve nos Estados Unidos, numa máquina que auxiliava a ver se tinha um nível maior de chances de incidência criminal ou não. E quando era um homem negro de uma determinada faixa etária, tinha quase que o triplo se pegasse um homem branco da mesma faixa etária. E aí tu vai olhar para os dados, mas a gente também tinha muito mais dados de pessoas negras. Então, por óbvio, a máquina ia achar que, então, portanto, isso era um classificador que teria um peso maior. Se a gente pensa, por exemplo, vocês jogarem em qualquer buscador aí, que vocês pensarem, colocarem cabelo bonito e cabelo feio, cabelo bom, cabelo ruim. Tu acaba tendo repetições de estereótipos e de preconceitos da sociedade. Então, mostra, por exemplo, um cabelo bom como um cabelo alisado, um cabelo liso, e quando tu olha para um cabelo ruim, seria o cabelo crespo, muito mais associado a uma outra parcela da sociedade. Será que isso é um problema da máquina? Ou isso é um problema nosso? Os dados que a gente produz são os dados que a gente vive. Se a minha máquina está falando que cabelo bom é cabelo liso, se fala que quando eu ponho uma profissão de homem, eu ponho ali, por exemplo, a palavra pilot, em inglês, né? Que não tem gênero, e ele me traduz sempre pilot como piloto no masculino. E se eu coloco, por exemplo, nurse, que seria meio neutro, ele sempre fala que é enfermeira, sempre no feminino. Será que é um problema da máquina entender isso? Ou eu estou falando um problema dos dados que eu estou alimentando? Então, muitas vezes, quando a gente fala de vieses, uma coisa que eu sinto muita falta é justamente um estudo, uma compreensão maior do quão enviesados são os nossos dados antes de eles serem utilizados por uma máquina. Por óbvio, a máquina tem que ter ali questões de programação, tem que ter uma questão do time que a desenvolve para evitar esses vieses dentro do código. Mas não adianta a gente fazer algo limpo se dentro dos nossos dados a gente está extremamente enviesado. Se os nossos dados são reflexos nossos, por óbvio, a gente tem uma questão muito mais social da gente do que da máquina em si. Então, assim, me incomoda muito, a gente fala muito, muito, muito de inteligência artificial, regulação de IA, não pode ter viés na IA, mas a gente não fala nada dos dados. Ou a gente subentende que o modelo ali, final, quando a gente regula a IA, já vai ter que ter regulado os dados, mas são blocos distintos, até porque os dados que estão aqui não necessariamente vão para uma IA. Eu posso ter uma modelagem de dados sem inteligência artificial e ainda assim meu resultado vai ser enviesado. A gente não se preocupa com aquilo que é a base de tudo do que a gente tem uma sociedade hoje. A gente tem uma sociedade hoje pautada em dados. Sim, no meio da tua fala, eu estava lembrando agora do teu artigo no Jota. Estava estudando na última semana para conversar contigo, falei, pô, deixa eu dar uma olhada no material que ela já produziu. E aí eu lembrei do teu artigo do Jota sobre livre-arbítrio, né? Sobre realmente possibilidade de escolha, etc e tal, e questionando, né? Se realmente existe esse livre-arbítrio aplicado à IA. E aí, com perdão do trocadilho, é, nesse final da tua fala, quando você comentou, tipo, mas a gente tem que analisar realmente o nosso banco de dados para verificar se ele realmente está enviesado do que efetivamente taxar a IA. Eu concordo contigo porque é um ponto que me incomoda, às vezes, ver vários colegas nossos, mais criticando a utilização de IA para determinadas finalidades, sem efetivamente observar realmente o ponto da crítica.
E eu entendo que você foi perfeito na tua colocação, que é justamente, poxa, qual é a finalidade? Qual que é a base que eu estou usando? Por que que eu vou precisar utilizar, porque eu vou querer fazer um filtro, né, uma análise, né, da população, quando passa por determinada câmera, etc. Isso aí envolve bastante, né, a questão da própria segurança, de segurança pública, né? Nós conversamos, inclusive, até nos EDDs anteriores. E, poxa, eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o IA, num tom mais acessível, foi assistindo vídeos no YouTube, tipo, de IA aprendendo a passar a fase do Mario em, sei lá, 1 minuto. Então, todo o procedimento da IA aprendendo e etc. Assim, pô, como que a gente vai usar para hoje? Daí a gente vai pensar lá na questão das smart cities, né, da própria... Daí vem a questão da discriminação tecnológica, né, como você bem pontuou. Tecnológica, não, desculpa, discriminação pela decorrência de má utilização da IA, né? E aí, quando você comentou agora também do futuro da IA, quais são as perspectivas ou o que você considera de assuntos mais delicados ou assim assuntos que são mais promissores para a gente ficar de olho? Como disse o Ronaldo Lemos, já foi e tal. Você acompanha a coluna dele? Então, o que você Muito indica? Você acha bom. assim, poxa, não, Ronaldo Lemos indicaria que, nossa, aqui já é a de agora. O que você enxerga? Que vontade de dar um abraço no Lemos, cara. Enfim. Ah, esse é um... Vamos lá, vou dividir isso numa resposta mais prática e numa resposta um pouco menos prática. Eu não sinto que em 2, 3, 5 anos a gente vai ter um salto muito grande de novas partes da IA. Acho que a gente ainda está num momento muito exploratório que a gente tem hoje. Todo dia a gente descobre algo novo. Então, muitas vezes, porque a inteligência artificial em 10 anos vai te substituir, não sei o quê. Lógico, vai substituir algumas profissões, vão ser automatizadas por interesse de mercado. Não é a inteligência artificial não é desenvolvida com aí ela fica assim, eu quero ir lá pegar o emprego de alguém. Não é isso. Tem um interesse de mercado que incentiva esse tipo de desenvolvimento. Coisas que eu acho que são relevantes dentro da IA. Uma questão de AutoML, o Auto Machine Learning, então a própria capacidade de criar uma nova forma de aprendizado por si próprio. Isso é uma coisa que eu acho que tem muito espaço ainda para aprimorar. Acredito que a gente vai ter, e a gente já tem mais entendimentos do que será uma IA forte, do que uma IA fraca, né? Não são termos que eu também gosto de usar, mas a gente vai ver quando a gente vai chegar naquele nível de uma IA suprema que tudo sabe. Mas a título de futuro, eu acredito que vai ser mais aceitação das coisas como são. Então, por exemplo, hoje a gente ainda fica com esse negócio, a inteligência artificial vai substituir tal coisa. Talvez é um pouco menos a gente pensar o que vai substituir e como é que a gente pode, por exemplo, apoiar essas pessoas que vão precisar trocar de profissão ou, inclusive, migrar aos poucos. Não, por exemplo, eu acho que um exemplo que dá para pôr aqui, cobrador de ônibus, que muitas cidades foram extinguindo aos poucos, era o tempo do cobrador ir aposentando, e logicamente tem que pensar que vai ficar um monte de mão de obra sem conseguir entrar no cargo de cobrador. Para onde eu direciono essas pessoas, né? Então, saber como minimiza esse impacto ou acaba com esse impacto. Uma aceitação, muitas vezes a gente vê algumas tecnologias que ainda não são bem aceitas. Então, por exemplo, algum receio que eu tenho com uma determinada área, ou questão de segurança pública, né, que sempre aparece, vai ser utilizado não sei o quê. Como eu consigo fazer um balanço desses dois pontos? Eu acredito que, de tendência, a gente está muito mais nessa linha de tentar arrumar a casa que a gente tem hoje do que criar coisas novas. Em computação, a gente conversa muito sobre ética. A gente conversa muito sobre como eu posso ter uma IA mais transparente, como eu posso reduzir o uso de dados. Isso é um ponto também que eu acho que é uma super tendência. Então, trabalhar com IA neurosimbólica. Então, em vez de tentar entender só pelos dados, mais pelo contexto ali, reduzir o meu uso de dados. Como eu posso trabalhar com aprendizado de máquina federado, que para mim eu acho que na minha visão é meio que um suprassumo assim do equilíbrio dos dados, redução dos dados, privacidade. Como eu consigo executar, por exemplo, uma IA dentro do teu celular, em vez de ficar toda hora chamando para minha base de dados. Então eu vejo que tem muito mais refinamento do que a gente fez até aqui do que algo super novo, super distinto. Isso num prazo, que eu penso de 5 anos até uns 10.
Acho que a gente tem muito para descobrir ainda e a gente tem muito da aceitação. Eu tô adorando o pessoal descobrindo agora uma IA mais criativa, né? Então, tu coloca ali uma frase e vira uma imagem. Cara, isso é uma baita evolução. Olha que coisa incrível que a gente tem. Eu acho que a Inclusive, gente tá vai se viralizando o perder. TikTok. Tá virando TikTok, TikTok isso é super subindo. legal. Então, assim, vamos discutir. E isso, pra mim, por exemplo, é algo que eu tenho receio de virar uma coisa de TikTok pra sempre. Sendo que é algo que, na verdade, pode super potencializar a nossa habilidade, nosso potencial e nosso tempo criativo. Ajudar a gente a ter rascunhos, a gente criar arte. Então, eu sinto que ainda a gente vai olhar muito mais para coisas que a gente já tem e dar uma revisada e conseguir embasá-los, do que, de fato, criar algo novo agora, porque no momento estamos pesquisando o que pode ser novo também. E aí, mas de coisa nova, o que tem? Expoente. Cara, eu aposto tranquilo em aprendizado de máquina federado, muito pela questão da privacidade, que virou uma questão por todo lado. AutoML, acho que é algo fascinante de se construir por si só. E a parte ali de discussão de ética e transparência. Então, muito a área neurosimbólica da inteligência artificial. São 3 pontos que eu acho que vão ser e já sabe, um pouquinho dos dois. É que talvez ficam dentro mais de algumas empresas, mais dentro da academia, e aos poucos está migrando para o mercado. Pô, que legal. Enquanto estava falando, lembrei muito do episódio. Realmente foi o meu primeiro episódio de Tecnocracia. É um podcast do Fala Chico Felice. Errei o irmão, do Guilherme Felice. Chico Felice é outro jornalista aqui do podcast da Mulher da Casa Abandonada. E, poxa, o Guilherme Felice, que é o host do Manual do Usuário lá da Tecnocracia, teve um episódio que ele falou sobre a aliança dos bilionários do Vale do Silício linka com a tese de renda básica universal. Ele fala, poxa, com o avanço da tecnologia, realmente, o que a gente vai fazer com as pessoas? Então, poxa, o papel do Estado em auxiliar justamente os postos de trabalho que encerraram, que tem toda essa discussão social, também em decorrência da IA. Eu vejo também bastante gente discutindo, né, nas redes sociais, talvez principalmente no LinkedIn, daí eu acho que já é um ponto que a gente onde eu vejo mais a discussão concentrada ali na parte profissional, de que, poxa, a gente precisa se preocupar com as pessoas é, que vão perder seus postos por conta de IA. Só que aí tem duas diretrizes. A primeira é que, poxa, então agora a gente vai recusar todos os tipos de IA. Não, não é assim. Caramba, a gente tem que abraçar a tecnologia e verificar como que isso pode melhorar, né? Que nem tu comentou. E até um pouco do próprio limite do que realmente vai ser substituído. Muitas vezes, assim, sabe que você já deve ter visto isso de horrores. A inteligência artificial leu 1000 contratos em 1 hora e bate equipe de X velocidade. Só que aí tu vai ver, peraí, ele leu 1000 contratos iguais. Não vai substituir o advogado assim do dia para noite, sabe? Tem muita coisa aí que precisa chegar. Então, às vezes também, lógico, tem aquilo que realmente está em risco, mas tem coisas que são sensacionalistas. Então, e eu acho que talvez falta um pouco desse crivo às vezes. A gente poder olhar alguma coisa e falar, tá, isso aqui não é bem assim, isso aqui é muito mais um clickbait para eu clicar na manchete do que realmente algo tangível. Assim, um dos meus preferidos, quando a gente fala de IA, assim, poxa, não, porque o Código de Processo Civil vai ser reformado, que a gente vai ter uma dupla instância no primeiro grau de jurisdição. Se o primeiro julgamento fosse pela IA e o ED vai ser para o juiz. Assim, gente, calma aí, vamos ver realmente a adaptabilidade disso. Pode funcionar no JEC, mas um assunto ordinário, caramba, uma ação processória, não faz sentido. Enfim, justamente esse medo, esse receio do desconhecido é que faz o pessoal às vezes dar uma viajada bastante e não ajuda a construir, né, essa evolução, essa análise crítica da inteligência artificial. Eu acho, tipo, a gente lembra muito, por exemplo, quando a gente fala de filmes, poxa, o próprio Minority Report, né, a Nova Lei, sucesso lá dos anos 2000, o próprio Matrix, né, e, claro, Star Trek, não podemos deixar de falar sobre Star Trek. Cara, o episódio do Data, né, quando ele. Agora eu vou pegar pela memória. Mas, salvo engano, quando a gente. O Data tem uma. Tipo, entra na consciência do Data. Eu acho que na série antiga e tudo mais. Que tem uma discussão sobre realmente robôs, pensamentos e sensações que casa muito com o que você falou, né? Poxa, ser um espelho das nossas atitudes.
Acho muito bacana. E é até curioso, as pessoas se preocupam em como a Alexa vai reagir a determinados questionamentos e quando vem realmente que, na verdade, é só uma minúcia, um resumo do nosso dia a dia. Então, pô, mas a Alexa vai ouvir a conversa. Gente, tem a opção de você colocar na privacidade lá nos termos da Alexa, tá tudo certo. Mas, poxa, então eu vou rejeitar a inovação, vou rejeitar eletrodomésticos inteligentes, ou caixa de jogo inteligente, né, geladeira inteligente, vou rejeitar porque os meus dados vão ser tratados, eu não sei para onde estão indo, e aí quando você vai ver, poxa, a pessoa participa de uma trend no Instagram e divulga um quadro de dados ali. Então, realmente, fica desconexo, né? Mas, por outro lado, eu estou achando muito legal a preocupação Nossa, eu vou falar muito tiozão agora, mas pela juventude, né? Justamente é, pelos adolescentes de 12, 16 anos, que estão realmente preocupados, poxa, como eu vou importar a internet? Qual que vai ser a postura? Ah, não vou fazer tal trend do Instagram, do TikTok, porque eu vou divulgar a informação, ou eu posso mudar de pensamento, enfim. Eu acho legal como essa evolução, ou essa discussão que está vinculada aos jovens, ela parte de nós jovens também. A gente todo mundo é jovem, né? Mas assim, tipo, do reflexo das nossas preocupações, né? Talvez seja a nossa discussão sobre a internet. Nossos pais discutiam, ouvindo lá Chitãozinho e Chororó, ouvindo Legião Urbana, sobre os perigos da internet, sobre o bug do milênio e tudo mais. E a gente hoje está discutindo realmente sobre memória, esquecimento da internet. Poxa, o Caião aqui, especialista no assunto, né? Sumidade, sobre realmente a análise dos dados, o que vai ser coletado, o que não vai ser, falando sobre LGPD em assunto de vestibular. Então, realmente é muito importante para nós, como sociedade, evoluirmos nesse sentido. Eu fico muito contente de você realmente trazer perspectivas muito boas para o nosso aprendizado e tudo mais. É muito mais fácil a gente carimbar o lado ruim do que buscar uma evolução efetiva, um lado positivo para essa questão. Deixa eu ver o que mais eu ia conversar. Eu ia falar sobre machine learning, do lado dos jogos de videogame. Nossa, eu já fiz o quote aqui da. Se um dia tiver um canal de corte, que vai ter o corte da inteligência artificial no espelho do que a gente quer. Essa frase, ela é incrível para o corte. E, enfim, eu acho que de apontamentos que eu tinha para comentar, a princípio são esses. Realmente uma introdução no assunto, né? O tema justamente é esse, né? Inteligência artificial em pauta para buscar, para conscientizar as pessoas que estão assistindo aqui a gente pelo YouTube a estudarem mais sobre o tema. Tem mais algum assunto que você quer comentar? Algum tema que você curte? Assim, poxa, quero dar uma palhinha sobre isso, quero deixar uma semente, quero fazer uma provocação. Cara, eu quero deixar 2 centavos, assim, de uso de integração, né, o BCI, que é o Brain Computer Interface, ou interface cérebro-computador, justamente com atributos de aprendizado de máquina. Eu acho que e um pouquinho de neuroprivacidade. Acho que é um tema que é pouco discutido, mas já está começando a surgir com alguns lugares, e de certa forma, se a gente expandir um pouquinho esse ponto, é que eu estou indo muito no BCI, mas se a gente pensar, por exemplo, em dados emocionais, né? Então, por exemplo, a gente. Será que não tem como a gente saber toda vez que a gente reage numa foto de um cachorro fofinho é porque a gente tem algum tipo de determinada emoção? Ou quando a gente olha no nossa plataforma de streaming, que faz aqueles mix de música felizes, músicas tristes, muito associado com o que a gente gosta, isso num nível mais leve, ou, por exemplo, numa possibilidade que realmente já tem, fones de ouvido que acabam captando onda neural conforme para saber o teu momento de foco, ou quando tu tá ali focado, ou tá estressado, etc. Tudo isso que eu quero chegar eu acredito que antes de a gente ficar discutindo porque vai ter uma IA forte, uma IA fraca, a inteligência artificial vai superar tudo, vai ser um guru, um oráculo. Eu, particularmente, sou muito da crença tanto da crença no sentido mais eu acredito, eu penso que, eu acho que, como num sentido mais embasado teórico mesmo do que eu vejo até aqui de estudo, então, cientificamente falando, que vai passar muito mais pela gente, pelo nosso cérebro, antes do que ser algo autônomo. Então vai ter muito mais uma integração da gente com as máquinas e da gente não só, peguei meu celular
e é isso, eu uso meu celular e tô integrado. Mas algo realmente mais ligado com o nosso próprio cérebro. E por que eu gosto de trazer esse ponto? Porque a gente chega num nível muito curioso da intimidade e da privacidade. Porque se até aqui os dados que eu exponho são os dados que eu decidi mostrar. E os lógicos tiram insights em cima disso que podem fugir do meu controle. Por exemplo, aquele clássico caso que sempre toda aula de privacidade aparece, que é o da mulher que estava grávida, ela não contou para ninguém e aí ela recebe promoção da farmácia porque pelo que ela comprou, possivelmente estava grávida. Então, ok, tem como fazer isso. Mas aí chega num ponto muito mais íntimo de coisas que eu não gostaria de contar jamais, não contaria para ninguém. Algo que me dá extrema vergonha, algo que me dá extrema felicidade, algum segredo que eu não gostaria de compartilhar, alguém me contou. Então, eu trago isso como só 2 centavos mesmo, assim. Será que a gente não tá olhando? A gente tá gastando muita energia falando de IA forte, supremo, ou inteligência artificial que sabe tudo, e a gente não tá olhando que possivelmente isso vai passar por nós, que a gente é um habilitador para chegar numa IA um pouco mais complexa e que os nossos dados, a gente tem uma camada de dados que a gente gera todos os dias dentro do nosso cérebro que fogem, às vezes, da nossa própria compreensão, do nosso próprio consciente, mas dá para modelar e ter um resultado. Então fica aí, é mais uma provocação mesmo de algo que eu olho todos os dias. Eu gosto muito da parte de neuroprivacidade, mas a gente nunca discute sobre isso. A gente não discute sobre dado, não precisa nem chegar no neuroprivacidade pensando num chipzinho no cérebro ou algo colado aqui por fora. Os dados emocionais que a gente passa todo momento não é algo que chega numa subjetividade muito maior nossa. Às vezes a gente nem sabe que a gente tá triste. Às vezes a gente não tem nem noção, não tem nem dimensão do que tá acontecendo. E acho que todo mundo já teve aquele momento de eu não sei o que eu tô sentindo, mas pelo teu conjunto de dados, se fosse modelado, dava pra saber quanto de cada sentimento tava tendo ali. Então eu gosto de provocar sobre isso. Eu não vejo tantas discussões como a gente deveria ter de neurodireitos, e aí, logicamente, perpassando neuroprivacidade, que é o que mais me chama atenção. E aí, isso para mim vai ser. Se perpassa com inteligência artificial total. Eu acho que a gente vai ser um habilitador nessa área. Eu tenho certeza que deve ter um episódio de Rick and Morty que deve falar sobre isso. Porque, poxa, realmente pô, é uma série que popularizou a discussão de IA. Lógico, não é para criança, não é para o público jovem, mas realmente a gente sabe que o pessoal acaba assistindo e, poxa, é o que você comentou. Hoje, o aumento da discussão da privacidade, de compartilhamento de dados é, entre os jovens, vem justamente por isso, né? Poxa, pela possibilidade de você criar uma playlist específica ou com uma pessoa do teu sentimento. Sempre é legal chegar no final do ano, né? Poxa, qual personagem de Star Wars seria com as minhas músicas? Então, a playlist da semana. Aqueles testes ridículos. Ah, qual bruxinha Winx tu seria? Que ridículo eu vou Né? fazer, tá ligado? Qual sabor de pizza você seria? Tipo, mano, Nossa, que ridículo, deixa eu fazer. Eu vou ter que então, pô, fazer. vou lançar uma timesheet de meia hora aqui fazendo o teste, né? E, poxa, aí assim, realmente é uma preocupação de, poxa, onde os dados estão indo, qual a finalidade, como que isso pode afetar a minha vida de registro, etc. Poxa, se a gente parar para pensar que realmente os nossos filhos vão ter acesso, podem ter acesso aos nossos dados, como que vai ser, aí já puxando para a conversa lá com o pessoal do Herança Digital, lá da Liga Teixeira Leal, né? Como que vai ser o pós-morte dos dados, o tratamento de dados pós-morte, que a LGPD não analisa, muito embora a GDPR fale sobre o assunto. Então, são discussões que a gente precisa ter, a gente precisa buscar, precisa debater, para ter essa evolução de preocupação e consciência com a análise dos dados de IA. Fico muito contente de você, Sofia, ser uma das precursoras dessa discussão. Para mim, poxa, é uma pessoa que eu admiro bastante, sempre acompanhei, deu madeira compartilhando, falando de você no Twitter lá atrás, e realmente, a gente comentou mais cedo, poxa, você conheço pelo Madeira, conheço pelo Caio, pelo Du, e assim, são pessoas boas, pessoas que enxergam o direito de uma maneira diferenciada e como isso reverbera no ciclo de amizades, no ciclo próximo. Então, no nome do Digital Rights, eu fico muito contente e agradeço a tua presença, o nosso presidente, o Caio César de Oliveira, a sua participação no nosso 47º Encontro de Direito Digital. Fico muito grato. Pessoal que está assistindo no YouTube, fiquem à vontade para fazer perguntas aqui nos comentários ou procurar a Sofia nas redes sociais.
Sofia, qual que é o teu arroba? É só colocar o @Marcelovitz que vai me encontrar em todos os lugares possíveis. Felizmente é um sobrenome que não tem muito, assim, então eu acredito que não vai ter muita dificuldade de encontrar. E aproveitando que eu deixei o microfone aberto, cara, eu quero muito agradecer, assim, o convite, de verdade. É um prazer te conhecer pessoalmente. Obrigada pela conversa. E aproveitar e mandar um beijo pro Caio também. Valeu, Caio. E é isso. Se alguém tiver uma pergunta, eu vou adorar responder. Às vezes a pessoa tem. Gosto de conversar sobre isso. Eu realmente gosto de conversar sobre isso. É o meu papo de bar, é isso. Então vai ser um prazer trocar ideia sobre isso. Pô, fico muito contente. Ó, acho que minha internet tinha dado uma travada, mas voltou. Você tá me ouvindo de boa? Ah, fechou. E, não, Caião, pô, se eu tô aqui hoje foi por causa do Caio. Por conta da divulgação dele sobre digital, sobre que negócio de esquecimento. Fala de Sérgio Branco, fala do CAF. Poxa, quem TS. Cara, Caramba, o Caio, ele é uma pedra fundamental na minha vida, assim. Abertamente, assim, eu falo isso. O Caio me deu a oportunidade para conseguir pôr em prática o que eu queria fazer da vida, de trabalho, assim. Então, eu sempre eu tenho um carinho e uma gratidão muito aqui, assim, sobre o Caio, de verdade. Literalmente foi a pessoinha que olhou pra mim e falou, tá, vou pegar na mãozinha e colocar em algum lugar que possa fazer alguma coisa. demais. E assim, é o que a gente reflete de o Caio é essa inspiração para a gente. Para quantas pessoas nós também não estamos sendo inspirações, né? De desenvolvimento de dados, de buscar uma nova forma de direito, de estudar, de dedicar, de estar aqui conversando numa quinta-feira chuvosa aqui em São Paulo. Caiu uma pancada aqui que eu acho que a Alex não previu, não. Então, assim, dessa possibilidade de a gente crescer como sociedade de uma maneira coletiva, né? Uma construção coletiva para buscar um mundo mais justo e perfeito. Eu fico muito contente, Sofia. Muito obrigado pela sua participação. Vou encerrando por Eu que aqui. A te gente está. agradeço, meu cara. Pode falar, desculpa. Não, eu que te agradeço, Ah, verdade. Muito obrigada pela tua companhia. muito obrigado, Priscila. Priscila não. Eu vou dizer Priscila que recebeu a mensagem aqui. Obrigado, Sofia. E foi erro de digitação, tá tudo certo. Muito obrigado, Sofia, pela tua participação. Obrigado aos convidados. Obrigado, pessoal que tá aqui assistindo a gente no futuro, no YouTube. Quem sabe o algoritmo do YouTube não indicou esse vídeo para você. Então, siga a gente nas redes sociais, @digitalrightscc de Association. Todo mês nós temos um EDD. Esse foi o nosso 47º EDD com a Sofia Kachalovitz. E a gente vai ter o nosso próximo EDD agora, no mês de outubro, provavelmente no dia 25. A gente vai analisar, vai divulgar nas redes sociais. Sofia, agradeço demais a tua presença. Espero realmente a gente fechar uma outra mesa redonda contigo, com o Caio, com o Plínio, com o Felipe Medon, de repente. Poxa, com um monte de gente para discutir, para aprofundar essa análise, esse estudo sobre IA. Fico muito contente com você. Agradeço mais uma vez de coração pela tua participação. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Tenham todos uma ótima noite, um bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau, gente.